Mas então vamos lá. Eu trouxe aqui 3 exemplos, 3 pacientes diferentes para eu te mostrar as informações cruciais de uma teleradiografia. E você gravar na sua mente as imagens que você vai estar vendo para você saber os parâmetros de referência, tá? Primeiro, relação sagital maxilomandibular, que é a própria confirmação da informação que a foto de perfil nos dá. Mas se você quiser aí, ó, você vai tomar por base ponto A e o ponto B e ver a distância entre um e o outro. Na imagem da esquerda é muito pequena a distância, é o padrão 1. Na imagem do meio é uma grande distância, sendo que o ponto B está lá atrás, é o que a gente chama de padrão 2. E na imagem da direita é uma distância maior também, sendo que o ponto B está à frente do ponto A, caracterizando o padrão 3. Outra informação muito interessante, divergência de bases ósseas. A gente pega ali o plano palatino e o plano mandibular e analisa qual que é essa divergência entre essas duas bases ósseas, a maxila e a mandíbula. Sendo que na imagem da esquerda você tem um paciente tendendo a braquifacial, ou seja, as bases ósseas são menos divergentes entre si. Na imagem do meio, você vê bases ósseas mais divergentes, característica de um padrão dólico. E na imagem da direita, você vê uma divergência mais equilibrada, mais característica de um padrão meso. E ainda aproveitando esses mesmos planos, o plano palatino e o plano mandibular, a gente pode avaliar a posição dos incisivos, tanto superior quanto inferior. Na imagem da esquerda você vê uma posição legal para esses dentes, sendo que as medidas que a gente usa para isso seria 1 pp e o IMPA. Então grava essa imagem aí do lado esquerdo, que isso é uma boa referência para você. Na imagem do meio eu tenho inclinações um pouco mais exageradas, tanto do incisivo superior quanto do incisivo inferior. E na imagem do lado direito eu já tenho uma angulação um pouquinho mais reduzida. Eu tenho esses dentes um pouco mais lingualizados. Até que o incisivo inferior não está tanto não, mas são incisivos um pouco mais lingualizados do que o que seria o desejável. E aí, aproveitando mais uma vez, na verdade a gente não precisava aproveitar essas outras medidas, mas olha só que legal. Se você passa uma linha da intercuspidação dos seus molares até o estômago, a parte mais inferior do seu lado superior, você vai observar que os seus incisivos ultrapassam, distam ou tocam essa linha, tanto superior quanto inferior. Isso te mostra se existe alguma extrusão ou intrusão desses dentes, com a qual você possa trabalhar. Por exemplo, na primeira imagem eu tenho valores praticamente ideais, que é o quê? Incisivo superior ultrapassando de 1 a 2 milímetros a linha, incisivo inferior praticamente tocando a linha. Na verdade, na imagem da direita ele está tocando, ele está numa posição mais ideal. Nessa primeira imagem da esquerda eu poderia trabalhar com intrusão desse dente, com extrusão, desculpa, desse dente. Na imagem do meio, o superior está legal e o inferior está muito distante. Eu poderia trabalhar muito com a extrusão do incisivo inferior, se for um caso de mordida aberta, para que eu consiga fechar essa mordida. E na terceira imagem, o inferior está legal, mas o superior está um pouquinho mais extruído do que deveria. Então, de repente, meu paciente tem uma mordida profunda, eu posso trabalhar a correção dessa mordida profunda fazendo uma intrusão do meu incisivo superior.